grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. As religiões do mundo. As grandes civilizações que existiram no milênio anterior ao nascimento de Cristo difundiram as grandes religiões mundiais. O Império Persa, que se estendia da Mesopotâmia ao Indo, as grandes bacias fluviais da China, o vasto subcontinente indiano, e finalmente Roma, que abrangia todo o mundo mediterrâneo. Na sua maior parte, estas religiões se desenvolveriam durante um breve período em comparação com todo o lapso da história humana. Os profetas e reformadores mais destacados do hinduísmo, budismo, judaísmo e das religiões da China foram quase todos coetâneos. Surgiram e se arruinaram vastos impérios, mas as influências destes homens nas religiões seria definitiva. Apesar das perseguições, a ação das religiões mundiais sobreviveram moderando a nossa forma de vida, no que se refere à educação, códigos morais e comportamentos, e paradoxalmente ativando em ocasiões as chamas das comoções políticas. Só podemos especular sobre a causa da aparição das grandes religiões mundiais, pois à medida que cresciam os impérios abrangendo não só grandes áreas, mas também muitos povos e costumes diferentes, se fazia patente a necessidade de crenças mais universais que as que podiam oferecer os deuses tribais dos primeiros tempos. O homem primitivo acreditava que o mundo natural era o dos espíritos. Mais tarde, estes seriam substituídos por deuses e deusas, pela Mãe Terra, pela chuva e pelos deuses Sol e outros, como o deus egípcio Osíris, do qual achava-se que dependia a vegetação e as inundações do Nilo. Funções similares também eram próprias dos deuses da Grécia e de Roma, Ares ou Marte, o deus da guerra, e Afrodite ou Vênus, a deusa do amor. As primeiras religiões se limitavam aos cultos locais em pequenos grupos, adorando os próprios deuses, tal como algumas tribos continuam fazendo hoje em dia. Os Yorubá, da África Ocidental, por exemplo, adoram uma complexa hierarquia de divindades que compreende um Criador Supremo e quase 400 deuses e espíritos. As grandes religiões do mundo são diferentes. No entanto, todas elas, num grau ou outro, compartilham a crença numa só realidade espiritual, válida para toda a humanidade. A transição dos cultos locais às religiões mundiais foi obra de uma notável série de reformadores. Zoroastro na Pérsia. Na Índia, Mahavira. E também Gautama. Na China, Confúcio e Lao Tse. E os profetas do Antigo Testamento do povo de Israel. Embora pouco se saiba sobre a vida destes homens, parece certo que todos reagiram contra as tensões da sua época. Trabalharam independentemente em regiões muito afastadas entre si. E foi a sua visão o que deu origem às religiões do mundo. O hinduísmo é a religião de 400 milhões de indianos. Numa época tão remota como a dos Vedas, se realizavam procissões e peregrinações aos rios sagrados. E este aspecto do hinduísmo ainda continua sendo importante na atualidade. O rio Ganges tem uma santidade especial. As antigas escrituras sagradas dos Vedas remontam à chegada dos invasores ários ao norte da Índia, e as suas crenças continham a semente de muitos dos sistemas posteriores do pensamento religioso.
A sua ênfase nos sacrifícios e na noção de casta estabeleceu modelos sociais fundamentais que continuaram regendo a vida da Índia durante 3.000 anos. Mahavira e Siddhartha Gautama, os reformadores do hinduísmo, eram ambos nobres de nascimento, ambos se sentiam alienados pelo sofrimento e pelas calamidades que vinham ao seu redor, e procuraram a pobreza e a vida piedosa, abandonando as suas riquezas e posição social. Mahavira foi o fundador de uma rigorosa religião hindu chamada Jainismo. Seus seguidores sempre foram poucos, se bem que hoje em dia 1 milhão de Jainas vivem na Índia Ocidental. Mahavira ressaltava certos aspectos do hinduísmo, como o Ahimsa, a doutrina da não-violência tanto para com os homens quanto para com os animais, que culminaria na obra de Mohandas Gandhi. Os hindus adoram uma série de deuses, os mais importantes dos quais são Vishnu e o destruidor e curador Shiva. Vishnu tem muitas encarnações, entre as quais se incluem a do herói Rana e a de Krishna, um deus benéfico. A esposa de Shiva, a deusa mãe, aparece tanto como a gentil Parvati quanto como a feroz Kali. A sociedade hindu é estritamente dividida em classes sociais hereditárias ou castas. Se crê que o sistema de castas deve a sua origem aos Badus, que representam uma divisão quádrupla da sociedade em classes. Estes, por sua vez, devem a sua origem ao corpo do criador Bra e os Brahmanes. Ou classe sacerdotal e culta, a boca de Bra. Os satrijas nobres e soldados nasceram dos seus braços. Os Vaisyas, agricultores e comerciantes das suas coxas, e os Supras, camponeses e operários, dos seus pés. Aqueles que se encontram fora do sistema de castas são conhecidos como intocáveis. Através de uma série de reencarnações, uma alma pode melhorar a sua posição dentro de uma casta mediante ações justas, ou karma. Deste modo, convivem muitos cultos com práticas amplamente diferenciadas, além da adoração de um certo número de deuses. O hinduísmo oferece várias aproximações ao essencial mediante a disciplina física, o conhecimento, a devoção pessoal, boas obras e uma disciplina contemplativa. Sempre e mais do que uma religião, é toda uma forma de vida. A influência de Gautama, nascido no ano 560 a.C., no nordeste da Índia, e conhecido pela posteridade como Buda ou o Iluminado, se estendeu muito mais que a de Mahavira. O budismo emergiu dentro do contexto do hinduísmo para converter-se posteriormente numa das grandes religiões missionárias do mundo. Sua peculiaridade consistia em que não se centrava num Deus, mas na liberação do sofrimento e em alcançar o Nirvana, o estado que se alcançava quando se extinguia a chama do desejo. Desde o mesmo momento da morte de Gautama, seus ensinamentos foram mantidos vivos pelos seus seguidores, que vivem juntos em comunidades monásticas.